para julgar ou definir quem é certo ou quem é errado, né? Mas estamos aqui para propor uma reflexão de todos os dois lados, porque sempre uma história tem os seus dois lados, as suas necessidades, e fazer com que essas partes consigam refletir e ver que aquilo que eu fiz, a minha ação, ela foi genuína, ela foi boa, ela é prejudicial. Então é em cima disso que a gente precisa levar os nossos alunos a ter essa tomada de consciência em suas ações no seu dia a dia. Então não cabe aqui eu ouvir só um lado da história, cabe aqui eu ouvir as histórias, os dois lados, e acolher com muito carinho, com muito respeito, e a partir de então fazer intervenções que possibilite essa reflexão e transformação do ser. A ação, ela precisa ser, a mudança de postura precisa acontecer através dessas ações, e ela só acontece através da reflexão. Não é algo fácil, tão simples assim, mediar conflitos, levar o outro a refletir sem julgar e sem você ter e mostrar a sua imparcialidade ali naquele momento, é algo desafiador para nós, mas penso que é o melhor caminho para uma educação mais saudável e mais humana. Dando ainda essa continuidade em relação às escutas que devemos fazer, o outro lado também são as questões das famílias, principalmente aí, vindo dessa pandemia, né, que ainda estamos vivenciando. Essa escuta e trazer a família para dentro da escola é de extrema importância. A escola não vai caminhar, não vai avançar se ela não trouxer a família junto com você, junto com ela, no sentido de que cada um tem as suas responsabilidades, isso precisa ficar bem claro. A gente não precisa misturar e não podemos misturar o que é papel da família e o que é o papel da escola, mas o papel da escola caminha junto com o papel da família. Isso a gente precisa alinhar. Alinhando essas duas grandes pilares, né, para a formação humana, a gente consegue fazer com que a gente tenha aí na sociedade um ser humano mais consciente, saudável e mais equilibrado. E intelectualmente sabendo aplicar aquilo que ele aprende academicamente, respeitando sempre o outro. Infelizmente, os nossos desafios sempre foram muitos e continuaram muitos, né? E agora muito mais em evidência pós-pandemia. As fragilidades, né, que se trouxe aí diante da pandemia foram muitas. E aí a gente percebe o quanto a gente precisa avançar ainda em termos de políticas públicas, em termos de educação. Fico muito triste porque, infelizmente, nesse momento de pandemia, quem perde são os menos favorecidos. Esse é o público mais prejudicado, né? Aquele que já tem uma família que não é tão estruturada, aquele que é por si sozinho no mundo e ainda não encontra na escola ainda um apoio, uma forma de conseguir levar adiante aí na sua aprendizagem. Essa é a minha grande tristeza nesse momento, é ver que essa desigualdade social, por falta até de uma política pública mais séria, mais comprometida com o ser humano, com a educação, com o próprio país, faz com que a gente tenha aí um grande distanciamento social, um surgimento de subemprego, que é algo que é muito preocupante dentro da nossa sociedade. Então, esses frutos da pandemia, a gente vai começar a colher daqui um tempo, né? Na sociedade, aí, gerando aí subemprego, gerando pessoas que não sabem pensar, que não sabem refletir, não sabem olhar nas entrelinhas, que não têm emocionalmente não estão preparados para lidar, às vezes, com os desafios do dia a dia. Nós temos uma geração que é uma geração nativo digital, que tem as facilidades nas mãos, mas que infelizmente não conseguem emocionalmente lidar com os desafios e nem saber fazer o discernimento mesmo do que é um fato, do que é um fake, né? Então tudo isso nos coloca ainda uma responsabilidade em termos de educação ainda maior, né? O comprometimento com aquilo que a gente está produzindo nos muros da escola para a sociedade. Então é algo extremamente desafiador, extremamente angustiante, mas ao mesmo tempo eu não perco ainda
a minha esperança, porque eu acho que a palavra é essa, esperança de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa e mais humana, através da educação. A educação é onde a gente pode fazer a mudança acontecer, promover, seja com recurso ou não. Se você é comprometido com aquilo que você faz, se a educação ela está dentro de si, você vai saber o momento que você tem que lutar pelos seus direitos enquanto profissional, mas ao mesmo tempo você sabe o momento de você lutar para que essa criança, esse jovem tenha uma oportunidade diferenciada lá fora. E aí você vai fazer sempre o seu melhor. Essa é a minha esperança, de que a gente consiga colocar cada vez mais profissionais comprometidos também dentro da educação, para que juntos possamos aí pensar em estratégias, pensar em práticas significativas para fazer mudança, para fazer a virada de chave. Se não vem lá de cima, aqui embaixo eu posso fazer minha parte. E aí como eu posso fazer essa minha parte? Sendo um profissional, né, de excelência, buscando a capacitação sempre, buscando essa escuta sempre, né, seja na família, seja no meu aluno, seja nos meus colegas de trabalho, desenvolver essa ética e essa parceria de forma respeitosa também é muito importante. Penso que o bullying é algo delicado de se lidar, né? Pois ele é um pano de fundo de muitas outras questões emocionais reprimidas, sofridas por quem pratica. Não é só o bullying, é algo que faltou naquele ser humano quando ele pratica aquela ação ruim com o outro, é porque faltou para ele também. Faltou rotina, faltou limites, por isso ele acha que a atitude dele é comum, é banal, e pode ser feita com qualquer um a qualquer momento. Então o bullying é complicado porque ele precisa ser combatido desde a base familiar, né? Na formação do caráter desse ser humano. E aí a escola enfrenta muito esses desafios, porque a gente ainda não conseguiu ainda um caminho de se aproximar dessa família e de caminhar juntos com a mesma linguagem, para que esse jovem não ache espaço para alguém concordar com ele com essas ações ruins. E é isso que eu penso em relação ao bullying, que a gente precisa combater sim, tá? Não é normal ofender, não é normal ser ofendido, não temos que aceitar esse tipo de postura, mas também não temos que fazer. Se colocar no lugar do outro desde cedo é uma base que a gente precisa trabalhar com esses seres humanos, com essas crianças, para que elas possam crescer sempre fazendo essa relação, né? O que eu não quero para mim, eu também não vou desejar para o outro. O que eu não quero que falem de mim, eu não vou falar do outro, né? Esse exercício, ele precisa acontecer. E a gente sabe, a gente sente essa falta lá no seio familiar que não tem acontecido, e aí às vezes cai no nosso colo, né? Como se a gente tivesse a obrigação de combater o bullying sozinho. Não. O bullying ele só vai ser combatido se mudar essa formação, esse olhar da família frente aos seus filhos, da sociedade frente ao cidadão e a escola frente ao seu aluno. Então são peças que se encaixam e precisam se unir para combater, para que a gente tenha aí mais respeito aí para todos.